Crianças, agora trabalhando a atividade 3.6 do EMAI, vamos aqui observar o seguinte. Nesta atividade, nós veremos que Pedro, para calcular o que foi proposto aqui, esta sentença matemática, deixa eu te a Vilma organizar aqui, para não ficar... Então, vamos lá. Então, agora, vamos aqui trabalhando a atividade 3.6 e nós temos o seguinte, o Pedro, ele para realizar aqui esta sentença matemática, né, que é uma ideia de uma operação a ser feita, ele novamente utilizou a decomposição. O que é que aconteceu? Aqui nós temos que esta sentença não é a mesma da sentença anterior. A sentença anterior que nós trabalhamos era a ideia de adição, juntar. Aqui nós não estamos juntando, porque nós temos uma quantidade, um número tal, que dele deve ser retirado outro número. Ou seja, nós estamos trabalhando com a ideia de subtração, quando eu tenho um total e desse total é retirado um total menor ou no máximo igual. Então vamos lá. O Pedro então procedeu da seguinte forma. Ele novamente decompôs, porque 375, deixa eu te a Vilma trazer para cá. Então, o Pedro, ele coloca da seguinte maneira, ele põe lá 375 menos 138, essa é a ideia. E o Pedro, então, ele coloca, deixa a tia Vilma apagar aqui. Então, o que o Pedro faz? Ele decompõe, né, as partes dessa subtração, que é o minuendo e o subtraendo. Então, vamos pegar o minuendo. 300. Então, ele fez 300 mais 70 mais 5. Não é isso? 375. Olha aqui o que o Pedro fez, certinho? Então, ele decompôs o minuendo. Da mesma forma, ele decompôs o subtraendo. Qual é o subtraendo? 138. Então, a ideia aqui é subtrair de 375, 138. Então, ele pôs. O que é 138? Não é 100 mais 30 mais 8. Então, ele decompôs o minuendo e o subtraendo para efetuar a ideia da subtração através desse procedimento, né, decompondo o número. E aí, então, ele efetua, ele tem o seguinte, para que ele subtraia 8 de 5, tem como? Tem como eu chegar... partindo de 8, eu chegar até 5, lembra daquilo que a tia Vilma já colocou. Se eu tenho mais, como que eu vou chegar àquilo que é menos se eu já ultrapassei o que é menos? Então, 5 é menor que 8, eu já estou em 8, como que eu vou voltar para 5? Como que eu vou chegar até 5? Impossível. Então, aqui, tem que lançar mão do recurso. Se aqui é 70... tem que emprestar para cá, então aqui, ao invés, deixa a tia Vilma trocar aqui, ao invés de 70, vai emprestar 1 para cá, para que fique 15, aqui vai ficar 6, certinho? Um 6 bem feio, mas é o 6. Então, aqui eu posso trabalhar, né? Aqui
nessa parte menor do número decomposto, que é a unidade. Então, nós temos que 8 para chegar no 15, me falta quanto? Me faltam 8 para chegar no 15, faltam 7. Né? Igualzinho Pedro fez ali, 7. Agora, eu não tenho que chegar a 30, eu tenho que chegar a 60. Por quê? Porque emprestou uma dezena para cá, ficou 15, então aqui eu não tenho mais 70, eu tenho 60. 30 para chegar a 60, faltam 30, né? Então, está sempre aqui adicionando tudo. Então, vamos lá. E eu tenho 100. Para chegar no 300, quanto que faltam? Faltam 200. Então, o que nós temos aqui? 237. Então, aqui, o Pedro encontrou que isto aqui é igual a 237. Por quê? 200 mais 30, 230. Mais 7, 237. Então, foi o que o Pedro fez para resolver aquela sentença matemática apresentada. Mas ele ficou com dúvida. Então, veja bem, nós já ajudamos o Pedro quando ele ficou com dúvida ao subtrair 8 de 5. Está colocado aqui, nós já ajudamos, a gente já efetuou isso aqui de forma que chegasse até a subtração que ele faria. A Thalita, ela explicou isso para o Pedro, né? E aí, a decomposição feita por Thalita auxiliou Pedro a resolver o cálculo. Em seguida, vocês vão dizer por que esta decomposição ajudou aí o Pedro a resolver o cálculo. Em seguida, a Thalita resolveu também a mesma ideia matemática, apresentando outro registro, ou seja, por outro procedimento. E aí, nós temos o procedimento da Thalita, que é através da forma convencional. Isso aqui, nós temos aqui a forma... esqueci. A forma convencional para resolver a operação de subtração. Então, vamos aqui trabalhando com a ideia da Thalita. Então, pelo processo convencional. Vamos lá, já vamos apagar isso aqui. E vamos trabalhar, então, como a Thalita pensou. A Thalita, então, né, nós temos 375 menos 138. 375 menos 138. Então, vamos lá. Então, a Thalita fez 200... a tia Vilma está enganada, pera lá. — 375 menos 138. A Thalita, então, pensando desta forma, 375 menos 138. Então, vamos lá para o que ela fez. Ela foi lá no modo que regulamentou-se que é o modo mais direto, prático, para resolver a subtração. E ela, então, realiza. Então, vamos lá, 375, que é o minuendo, porque é a parte maior, o número maior, e deste total aqui, deste maior, ela subtraiu o número menor, que é 138. Então, subtraiu, porque é uma subtração. E aí, ela procedeu. Vamos ajudar aqui a Thalita, como foi que ela resolveu. Deixa eu ver se dá para nós acompanharmos, não dá, o procedimento da Thalita. Depois nós voltamos lá. Então, aqui nós temos, eu tenho 8 e preciso chegar a 5. Ou tirar 8 de 5.
né? É possível tirar 8 de 5? É possível já estar aí nessa altura do número 8 e chegar até 5? Não, né? Porque se eu já tenho um número maior, como que eu chego a um número menor? Isso não é possível. Então, qual que é o procedimento? Buscar recurso. Buscar recurso, então, é ir até a ordem de grandeza superior aqui, ou grandeza maior, que está próximo da unidade, e pedir o quê? Um recurso, pedir ali um empréstimo. Então, se aqui eu tenho a dezena contendo 7 dezenas, essa dezena aqui, ela pode emprestar uma dezena para a unidade, e aqui emprestou, ficará com 6, né? Então, nós teremos agora sim 15 unidades para que subtraia 8. 8 para chegar até o 15, faltam. Deixa a tia Vilma trocar. Faltam 7. E nós temos que agora não me resta mais 7 dezenas, mas sim 6. Então, eu tenho 3 dezenas para chegar a 6 dezenas. Faltam 3. E 1 para chegar no 3. Quanto que faltam? Faltam 2. 1 a centena para chegar a 3 centenas, que nós estamos trabalhando agora com a centena. Eu tenho 100 para chegar em 300, falta 200. Então, vamos verificar o que foi que a Thalita fez. E a gente tem aqui o que foi que a Thalita fez, que foi exatamente aquilo que nós encontramos, 237. Aí vem o questionamento A. O que você observa de diferente nos dois registros? Olha aquela ideia. Pedro faz de um jeito, Thalita do outro. O que tem de diferente nos dois registros? Como que um faz, como que o outro faz? A tia Vilma, conforme vai trabalhando, vai dizendo. Depois a letra B, e a letra B vem pedindo. O que significa o número 6 acima do número 7 e o número 15 acima do número 8? Então, nós temos o 6 aqui acima do 7. O que significa isso? E nós temos o número 15 acima do número 8. O que isso significa? Por que isso, de repente, aparece aí nessas operações, tá bom? Qual que foi o pensamento, o procedimento para que isso aconteça e a gente, então, perceba a presença tanto do 15 aqui em cima do 8 e do 6 em cima do 7. Então, a pergunta a respeito disso aí. E depois vem proposta aqui 3 subtrações para que vocês resolvam, para que vocês efetuem, calculem. Então, nós temos a ideia matemática, 3 sentenças. A sentença é como ela vem colocando a ideia. E o cálculo é quando eu, então, realizo a ideia matemática. E nós chamamos de operação. É quando, então, eu vou realizar a operação matemática. Trabalhando direitinho, da mesma maneira, os dois procedimentos, tá certo? O procedimento de Pedro e de Thalita para a realização, como a tia Vilma colocou aqui, da subtração. Aqui, Pedro, vamos escrever aqui. Aqui nós temos o que foi que Pedro fez. E aqui nós temos o que foi que a Thalita fez, né? Então, a Thalita realizou aqui esta subtração através desse procedimento. É para que vocês, como eles, resolvam através das duas maneiras, os dois procedimentos para realizar cada subtração. Do mesmo jeito, colocando uma folha com o nome, com a identificação do ano e a data. Certinho, crianças? Não esquecendo desses 3 detalhes. Nome, identificando o ano, 5º ano B, e a data, certinho? Trabalhando maravilhosamente.